Sejam bem-vindos ao Atendimento Inteligente. Eu sou Alexandra Xavier, advogada familiarista há mais de 10 anos e trago para vocês aqui informações relevantes para o seu escritório de advocacia. O tema de hoje é gestão e nós iremos falar a respeito da agenda, como funciona a agenda do advogado. Bem, quando eu comecei a advogar, eu cheguei a fazer estágio 2 meses, muito pouco tempo, no escritório de advocacia do meu irmão. E eu não consegui perceber e nem entender, porque eu não tinha maturidade para entender como que funcionava o escritório, a gestão do escritório na advocacia. Eu vi a advocacia como se fosse, como se eu fosse uma pessoa autônoma, né? Eu tinha ali aquela mentalidade de que eu não era uma vendedora, que eu não precisava correr atrás do cliente, o cliente que tinha que vir até a mim. E lá na faculdade, eu aprendi que era assim que deveria ser feito pelo Código de Ética e Disciplina, que eu tinha que ficar sentada lá no meu escritório com uma placa discreta e os clientes viriam até a mim. Gente, que crueldade! Não é assim que acontece na realidade, né? A gente sabe quem é do interior, que às vezes a pessoa que já tem um familiar ou que tem alguém que fale por ele ali, traz e auxilia que ele possa ter clientes, né? A questão do conhecimento, do boca a boca no interior. Mas na capital isso é pior ainda, porque às vezes o advogado ele já tem que começar num escritório de massa. E ele é apenas uma mão na massa daquele escritório de massa. E ele não sabe como é que funciona as outras partes do escritório, né? O escritório de advocacia, gente, é como se fosse o corpo humano funcionando. Então, se você está lá vendo só como é que funciona o coração, você não sabe como é que está funcionando a bexiga, o rim, é mais ou menos assim. E você precisa saber e entender que existem outros setores que levam a manter aquele escritório da advocacia. E hoje o tema escolhido é a respeito da agenda. Por quê? A agenda ela é fundamental para que você tenha o controle de todas as outras coisas. Se você está trabalhando com advocacia de massa e pretende ir para a advocacia autônoma, ou você está começando em um escritório de advocacia agora, ou talvez você já seja um advogado e que queira ter a minha experiência, né? Está buscando uma troca de conhecimento, porque às vezes a pessoa já está ali como advogado, já tem algum tempo, e ele quer saber como é que funciona o escritório do outro. Então, como que ele faz? Às vezes ele pergunta para um, pergunta para o outro, e às vezes ele não tem afinidade com aquelas pessoas que ele gostaria de saber. E às vezes as pessoas que ele tem afinidade não são da área dele, não vão saber trazer a experiência para ele. Eu, por muitas vezes, compro muitos cursos de outros profissionais de outras áreas com que eu tenho finalidade apenas com o intuito de ter essa informação, né? É uma forma de fazer um networking online, onde eu vou ali conhecer e buscar daquele outro profissional. E por que a gente precisa de ter determinação aí? Como que funciona essa questão da agenda? Gente, a agenda é basilar. Se você não tem uma agenda, você não caminha. Ah, eu não gosto de agenda de papel, ou eu não gosto eu uso a agenda no telefone. Enfim, se você não consegue alimentar uma agenda no telefone, gente, use a agenda comum, que é a agenda do papel. Por quê? Você precisa de anotar tudo que você vai fazer, tudo que você precisa fazer. Às vezes, você tem essa dificuldade de utilizar. Então, você tem aí um mecanismo para poder te ajudar. Às vezes, você não tem a agenda e não quer anotar ali de forma errada, porque você quer colocar mais detalhes e está sem tempo. Tenha um bloco de notas. Ande com esse bloco de notas. O que você anotar no bloco de notas, quando você parar, você vai lá e leva para a sua agenda. Eu vou te falar aqui como que eu faço e o que eu utilizo. Mas também estou te dando outras opções de escolha, porque você vai ver o que vai te adequar, o que vai funcionar melhor para você. Tem muitas pessoas aqui, já vou dando as opções enquanto falo, que utilizam a agenda do Google, tem gente que utiliza a agenda no próprio iPhone, né? Ou
aplicativos de Samsung ou desses smartphones, né? Às vezes a pessoa utiliza desses aplicativos de agenda para poder ficar mais organizado. Tem o que eu vejo assim dentro da nossa área que as pessoas utilizam que dá muito certo, basicamente é o Slack e o Trello. E eu utilizo o Trello como agenda, como organizador. Eu utilizo o Trello para tudo, até mesmo para fins particulares. Aquela agenda do papel, gente, ela é boa porque em caso de urgência, você tem ali anotado alguma coisa de forma imediata. Se você gosta de escrever, né, se você precisa de pegar ali e ainda não se adaptou com as questões online, vai escrevendo no papel. Mas eu sugiro a você que faça uma transição concomitantemente para as plataformas online de agenda ou aplicativos, porque isso assim, é fato, não vai voltar, né? E o velho papelzinho, é claro que ele é muito bem-vindo. Hoje em dia, eu vou à audiência, todas as audiências que eu vou fazer, inclusive hoje eu tenho hoje eu tenho uma. Todas as audiências que eu faço, eu levo anotado, impresso em uma pasta, mas eu levo também as anotações no meu iPad, né? Ou quem prefere usar o notebook, ou no telefone, né? É bom você ter essas informações. Eu prefiro ali porque às vezes eu faço muito acordo em audiência. Então, às vezes é mais fácil você abrir ali, pegar e buscar os termos, encaixar, né? As suas planilhas às vezes estão mais organizadas ali. Mas tem gente que prefere o papel. Eu, quando estou atendendo o cliente, até hoje, às vezes eu fico dando umas rabiscadinhas em alguma coisa. Faço o atendimento, anoto tudo digitado, mas se tiver um pedaço de papel perto de mim, estou escrevendo. Então, isso é hábito, é costume. Você pode, sim, ir fazendo essa transição. Hoje em dia, o meu papel, gente, é só para rabiscar mesmo, porque toda a informação, ela é salva na hora do atendimento, toda digitada. Né? Porque o cliente, ele vai te ligar, às vezes você precisa de ter aquele ali de fácil acesso. Como é que você vai ter aquele ali de fácil acesso? Né? Então, se tiver ali organizado, se tiver ali na sua agenda, tá uma maravilha. Eu vou te ensinar como que usa o Trello agora. Os telefones, eu não sei se o Trello ele é disponível para todos os aparelhos telefônicos, né? Eu tô dando a opção dele porque ele me ajuda muito. E de forma a trazer essa experiência aqui, eu achei interessante. O que eu faço no meu Trello? Ali no meu Trello eu tenho algumas colunas, porque ele, como é um aplicativo de Kanban, você pode movimentar as etiquetas de um lado para o outro, né? Você tira de um lugar e olha. O Slack também funciona da mesma forma. Então, se você coloca ali o que você precisa fazer, você não vai esquecer, você vai conseguir fazer ou você vai conseguir delegar. Alexandra, meu telefone não comporta o Trello, não consigo baixar esse aplicativo aqui no meu telefone. Baixa lá no seu computador, anota no papel, se você estiver andando na rua, quando você chegar no seu escritório, você abre o Trello e coloca lá. Deixa que essa sua agenda faça parte da sua rotina do escritório. Porque você precisa de ter um protocolo no seu escritório. O que é a primeira coisa que você faz quando você chega no escritório? Abre a porta, liga o ar-condicionado, liga o computador. Você deve descrever essa rotina, né? Isso aí vai estar, é claro, no protocolo, nos procedimentos internos aí, para você ter essa gestão de escritório. Você tem que ter isso tudo anotado. Alexandre, eu sou sozinho, mas quando você tiver uma equipe, como que vai ser? Ah, mas se eu tiver uma equipe, eu vou mudar de lugar. Bem, se você mudar de lugar, você vai saber que você vai ter que fazer um novo protocolo. E funciona assim com todas as coisas da vida. Vocês querem ver um exemplo? Quando a mãe compra roupa para uma criança, a criança está lá com os seus 10 anos de idade. Aí ela vai lá e compra uma roupa tamanho 12 para poder durar, não é? Durar mais um pouquinho. Aí, quando a criança chega ali nos 12 anos, aquela roupa tá certinha, tá bonita, tá comportada,
ele 13, 14, aquela roupa já não vai servindo. E o que essa mãe tem que fazer, ou o pai tem que fazer? Não é comprar uma nova roupa? Funciona da mesma forma no seu escritório. Se você mudou de casa, você também precisa de levar novos protocolos para sua nova casa. E, é claro, a agenda é um dos procedimentos que deve ter aí dentro do seu escritório, desde a hora que você chega à hora que você sai. Se apaga a luz, se desliga algum registro, né? Se tem que deixar algum gerador, enfim, você tem que ter isso aí descrito. E a agenda, ela tem que fazer parte ali da sua rotina para que você não perca compromissos importantes. Então, eu coloco, como é Kanbans, eu coloco assim nessa agenda, assim, ó, o que eu preciso fazer hoje. Tudo que eu preciso fazer, dia a dia. Eu anoto, porque eu tô andando na rua, lembrei de uma coisa, em vez de eu pegar o papel, eu abro o meu Trello e coloco lá o que eu preciso fazer. Quando eu chego de manhã no escritório, que eu abro meu computador, eu vou pegar aquela cabana e vou anotando, vou distribuindo ela ali durante a semana. E essa agenda minha, ela é uma agenda, como se fala, atemporal. Porque eu coloco lá o que eu faço de segunda a segunda. De segunda a segunda tem o que eu devo fazer ali. Ah, Alexandra, como que eu faço? Bem, você pode imprimir uma folha de segunda a segunda e andar com ela dobrada dentro da sua bolsa, se você não quer ficar carregando a agenda. Você lembrou, você anota lá. Pega um post-it, coloca ali do que você precisa jogar para a agenda online, para você não esquecer. Porque a pior coisa que tem é esquecer um compromisso, né? Ou você chegar atrasada por um compromisso. É muito deselegante você atrasar, deixar as pessoas esperando, né? Então, assim, é muito feio isso. Você tem que ser pontual com as suas coisas. Ah, mas isso acontece? Acontece, mas isso não tem que ser uma regra, isso tem que ser uma exceção. Uma vez eu atendi uma cliente dentro do carro, porque eu peguei trânsito, não conseguia chegar no escritório, mas eu sabia que ela ia estar ali me aguardando para aquele atendimento. A minha equipe falou com ela que eu estava no trânsito e que eu iria atendê-la. Eu parei o carro, liguei o ar-condicionado do carro e fiz o atendimento ali. Mas eu sabia que ela tinha um compromisso e eu não podia deixar de atendê-la, né? É a questão da urgência, eu tinha que atendê-la ali naquele momento. E aí a agenda está ali, a equipe toda, porque o Trello você pode compartilhar ele com a sua equipe, né? Esses aplicativos você pode compartilhar com outras pessoas. É pago? Olha, tem a versão paga e tem a versão gratuita. A versão gratuita, gente, ela atende muito para quem está começando. Às vezes a pessoa que também não tem uma equipe grande, ela atende também, porque você tem um limite de quadros ali para poder organizar. E se você quer experimentar, né, e não sabe se vai assinar ou não, utiliza, testa. Tem o Slack também, que ele é em formato de Kanban, né? Kanban é onde você pode tirar aquela etiqueta daquele lugar, né? Igual os post-it, e colocando em outros. Mas ajuda demais a se manter organizado, a manter o escritório organizado. E ali também você vai colocar as atribuições e as tarefas da sua equipe. Alexandra, só eu que faço atendimento, eu que faço petição, eu que faço, eu faço a limpeza, eu faço tudo. Então, suponhamos que você faz 4 atividades aí que não é só de um advogado. Se você tivesse uma equipe aí, seriam 4 pessoas que realizam essas atividades. Cuida do financeiro. Então, para cada pessoa, você vai pôr uma atribuição ali, né? Cada pessoa tá financeiro. Você organiza ali o que deve ser feito no financeiro. Você pode colocar a data, você pode colocar para te avisar no seu e-mail daquela tarefa que tem que ser realizada, a data que deve ser realizada. Agora, gente, com a mudança dos prazos, né, a gente está ficando aí, voltamos, infelizmente, com um retrocesso, né, a OAB parece que está reivindicando e tudo, mas não temos uma decisão, os prazos são contados agora, a gente tem que contar, né, só funciona a questão
do diário oficial. E antes a gente tinha uns prazos maiores aí, né, para contagem. Isso aí eu tô falando para quem tem aí o PJE, que também daqui a pouco vai migrar, né, para outra plataforma. A hora que a gente acostuma com uma plataforma, muda para outra, né? Enfim, isso aí ajuda a manter a sua agenda organizada, tudo que você vai fazer, desde uma compra de um lanche, de um café para o escritório, o que deve ser comprado ou não, uma lista de compras, você pode colocar ali e funciona muito bem. Organizar os dias que você vai gravar vídeos, que você vai fazer produção de conteúdo para sua advocacia. Ah, Alexandra, eu sentei aqui, me deu um branco, não consegui pensar em nada. Então levanta e dá uma volta. Areja a cabeça, pense em outras coisas. Não faça isso como uma obrigação que tem que ser entregue naquele momento, porque é um processo criativo. E você pode utilizar aí algumas inteligências artificiais para te dar ideia. Mas quando você está saturado, você gravar um vídeo de forma saturada, você vai transmitir que você está um pouco mais cansado, né? Que você está saturado, que você está enjoado daquela questão ali, daquela situação. Então, às vezes é preferível você fazer em um outro momento. Mas esse outro momento, gente, quando eu falo, não é para você deixar para amanhã, depois não. Eu falo para você fazer no mesmo dia, mas em um outro momento. Vou te dar um exemplo. Se você tira de terça-feira de manhã para poder fazer conteúdo, produção de conteúdo e cuidar das redes sociais, fazer a organização do seu escritório, né? Tirou aquelas terça-feira de manhã. Você sentou ali e você não está tendo ideia nenhuma de conteúdo. Você entrou lá no chat GPT, digitou lá, pesquisou algumas ideias, nada. Você viu alguns Instagrams, não teve nada que te inspirou. Levanta da cadeira, dá uma volta, sabe? Sai, vai numa padaria, toma um café, volta. Quando você voltar, gente, automaticamente você já vai voltar renovado, sabe? Toma um suco gelado, faça alguma coisa que te deixa feliz, que te deixa bem. Eu tenho um cliente que ele trabalha também com processos jurídicos, né? E ele fala que quanto mais produção ele tem, ele produz, mas ele sente uma necessidade de levantar e dar uma volta que seja no quarteirão. Ele levanta, ele dá uma volta no quarteirão e ele volta e ele continua produzindo. E aí você tem que achar o que te faz bem ali naquele momento, né? Então, se você está cansado, não está conseguindo produzir, levanta, dá uma volta, oxigena a mente, refresca, volta e senta. Não faça na mesma hora, porque às vezes você vai fazer algo de ruim. Então, se você tem ali a sua agenda toda estruturada, você consegue ver naquela agenda o tempo que você tem, né, para você tomar um café, as folgas que você vai ter, às vezes, para um almoço, para fazer alguma outra atividade. Essa agenda, ela tem que estar alinhada com você. E quando eu falo para você não fazer o conteúdo naquele momento, fazer depois, não é fazer depois, amanhã, depois da manhã, não é empurrar com a barriga. Fazer depois significa fazer daqui a pouco. Levantar, tomar um café, arejar e depois vir e fazer para ficar bem feito. A outra questão da agenda é que você não deve preencher a sua agenda de modo a te sufocar. Lá na agenda, gente, você consegue ter a sua vida. Você olha e vai ver o panorama da sua vida ali. Olha, eu tenho esse horário para mim fazer uma atividade física, eu tenho esse horário aqui para poder cuidar dessa parte do escritório, eu tenho esse horário aqui para mim estudar sobre petições, eu tenho esse para atualizar das jurisprudências, eu tenho esse aqui para o meu ócio, para eu poder ver as redes sociais, jornais. Você vai colocar ali o que é importante para você. Você vai dar retorno para o seu cliente, você vai ler o seu e-mail. Isso tem que estar ali, os horários que você vai fazer, para que isso torne uma rotina. Ah, eu quero colocar aqui que toda quarta-feira eu não vou trabalhar, então coloca. Ah,
eu prefiro trabalhar sábado, domingo, ou então eu tô numa condição que eu posso ficar sem trabalhar na quarta-feira, eu deixo essa agenda liberada. Apareceu alguma coisa que vai valer a pena, você encaixa, você tem um dia para poder encaixar. Você tem uma manhã, você tem uma tarde, você precisa de ter folgas na sua agenda, você precisa de ter possibilidades de encaixar para você não ficar apagando fogo. Então a sua agenda ela não pode ser 100% preenchida, você precisa de ter ali respiros nessa agenda. Para esse depois, para essa voltinha do depois, para você poder atender um cliente que realmente seja algo de urgência. E se você preenche aquilo tudo, você vai ficar sem vida. Não tem jeito, né? Então, a agenda ela é fundamental. E lá tá as datas que você tem que dar retorno, o horário que você vai ler o seu e-mail. Você deve descrever a sua rotina ali naquela agenda, para você acostumar ali e já fazer de forma automática. Quanto mais você tiver essa facilidade, o seu cérebro vai acostumar com isso, ele vai sentir necessidade disso e você vai ficar tranquilo. Às vezes você precisa tirar um dia da semana para organizar as coisas da sua casa, da sua vida pessoal, né? Tem muita gente que às vezes cuida de um pai, cuida de um irmão, ou precisa de fazer coisas, às vezes até algumas atribuições domésticas, né? E que requer um tempo ali durante a semana para que ela possa fazer isso. Às vezes você vai precisar dessa folga, vai ser uma vez na semana, vai ser uma vez ao mês, porque de repente, eu quero tirar essa parte da manhã aqui para eu poder pagar minhas contas, para eu organizar minhas contas, para eu poder estudar finanças, né? Então, você vai colocar ali na sua agenda. E essa agenda vai funcionar bem. Você vai ser uma pessoa com êxito nas coisas que você faz. E quando você dá uma olhada para a agenda, gente, ao longo do ano, você coloca nela ali, olha, eventos que você quer participar, porque o evento ele vai te gerar autoridade, ele vai gerar conhecimento, ele vai te enriquecer, ele vai te transformar. Você vai colocar cursos que você quer fazer para poder escalar a sua advocacia, para poder melhorar a sua advocacia. Você vai colocar ali o que você precisa estudar mais, o que você está sentindo necessidade de estudar, que você está atendendo muito e que você está desatualizado, que você vai parar para poder pesquisar o que você vai dedicar, qual investimento você vai fazer para a sua advocacia, né? Então você olha ao longo prazo, você pode escalar, né? Olha, mês tal eu vou fazer isso aqui, esse dia aqui eu vou tirar uma folga, olha, eu quero tirar uma semana. Talvez não é interessante tirar, aproveitar o recesso forense para poder descansar, porque às vezes final do ano é a época que eu tenho mais clientes. Bem, se organiza então, mas coloca lá o seu dia de descanso, porque a gente trabalha muito e a gente precisa de ter um momento de descanso. Ele faz parte, ele é essencial para que a gente tenha saúde mental, saúde física, atividade física, né? Coloca na sua agenda ali. E, gente, a todo tempo, às vezes você fala assim, tem que alimentar bem, tem que comer bem, tem que ter uma agenda estruturada, mas às vezes a gente passa por momentos de transição que fica um pouco mais apertado, porque a gente está mudando. A gente a gente não consegue, tipo assim, a pessoa está fazendo aqui algo e por mais que eu fale, ela continua fazendo aquilo daquela forma. Sabe por quê? Porque a sua mente ela já está treinada naquilo ali. E você só consegue substituir um hábito por outro quando você demonstra para aquele hábito novo que ele te dá prazer, que ele é benéfico, quando você consegue mostrar isso para sua mente, que isso é possível, que aquilo é melhor. Então a mente da gente, ela fica no automático, né? Então você tem que vir ali e mostrar para ela, olha, isso aqui é melhor para mim. Depois que eu estou usando a agenda, tá dando certo. Às vezes você pretende atender outras demandas, né? Às vezes você quer compartilhar aí o espaço com o seu escritório. Então, se você tem uma agenda organizada, isso é fundamental.
Quando comecei na advocacia, eu dividia sala com uns 5 colegas, me parece. E a gente precisava de ter ali o dia que cada um iria atender, porque senão como iria fazer, né? Iria dar tumulto. Ou então não, né? Porque às vezes a gente está começando, não tem cliente nenhum, dá até eco na sala de atendimento. Então, assim, brincadeiras à parte, mas se você tem uma agenda organizada, uma agenda estruturada, você vai ver o seu crescimento só quando você começar a se organizar, quando você começar a olhar e enxergar que você está realizando tudo aquilo que você colocou na agenda. Então, gente, a agenda não é só para poder atender, só para poder anotar prazos, não é só para você colocar ali retorno que você precisa dar, né, ou diligências que você precisa de fazer. A agenda, ela tem que ser benéfica para você também, não só para o seu cliente, mas ela é benéfica para você, porque se você está bem, você vai atender muito melhor o seu cliente. Agora, se você está preocupado, cansado e vai atender, você não vai levar muita coisa boa para o seu cliente. Às vezes o emocional da gente, ele fica muito abalado. Então, estrutura direitinho, tira um tempo ali, se organize nesse sentido de colocar ali naquela agenda, que seja uma agenda anual, o que você vai fazer, né? Quais são as suas metas, quais são os seus objetivos. Se você quiser, coloca na primeira página como você está, né? Como que você está hoje, como que é a sua advocacia, como que você quer estar daqui a um ano. Coloca metas a curto prazo, porque quando você coloca, gente, realiza numa velocidade. O que você precisa de comprar para o seu escritório ficar num escritório melhor, para você ter questão de tecnologia, ou é uma questão de decoração, ou que seja também coisas de necessidade. Coloca a ordem de prioridade. Cada vez que você compra, você vai colocando como uma conquista. E isso é muito bom, quando você olha assim e vê que você conquistou. Então, gente, a agenda não é só para anotar o atendimento. A agenda é para você realizar na sua advocacia, para você se realizar como advogado. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já gostaram, já curte aqui, compartilha esse vídeo, me segue para mais informações a respeito de gestão e advocacia inteligente.